Catedral FM apresenta Expresso da Saudade, com Padre Nixon e Padre Jackson. Boa noite, prezados ouvintes da Rádio Catedral FM. Está entrando no ar o nosso Expresso da Saudade desse dia 7 de maio de 2023. É o quinto domingo do tempo da Páscoa. Hoje estamos entrando numa segunda fase do tempo pascal. Jesus começa a se despedir de nós, seus discípulos, pois ele deve retornar ao Pai para de lá nos enviar o Espírito Santo. Por isso, o Evangelho de hoje nos coloca diante de um dos discursos de despedida de Jesus. Discurso que naturalmente começa abordando o sentimento de perturbação que toma conta do coração dos discípulos. Jesus diz: "Não se perturbe o coração de vocês. Tenham fé em mim." Como não ter o coração perturbado nos tempos atuais? Existem perturbações que têm causas muito concretas em nossa vida. O risco do desemprego, o medo da violência, a formação da consciência dos filhos, sempre mais influenciados pela internet, problemas conjugais em família, a luta contra uma doença grave, os vícios, etc. No entanto, precisamos nos livrar de perturbações desnecessárias, fruto da nossa submissão ao consumismo, à sociedade da aparência, à influência das redes sociais. Só existe uma forma de acalmar o nosso coração e não permitir que ele seja sufocado por perturbações: a fé em Jesus. Ele dissipa a perturbação que há em nossos corações e nos ensina a cuidar do essencial e não nos perder no supérfluo, ao unificar o nosso coração na busca da vontade do Pai, tirando-nos da dispersão causada pelos vários apelos do mundo. De maneira muito concreta, a fé que Jesus pede que tenhamos nele é quanto ao nosso destino final. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Vou preparar um lugar para vocês, a fim de que, onde eu estiver, vocês estejam também. Na época de Jesus, os líderes religiosos falavam da casa de Deus como um lugar muito pequeno, onde apenas alguns poderiam entrar, o que servia apenas para ameaçar, para pôr medo nas pessoas e desencorajá-las quanto ao próprio caminho de fé. Ao invés disso, Jesus nos fala da casa do Pai como um lugar amplo, porque Ele quer salvar a todos, porque Deus é para aqueles que têm necessidade de que Ele seja bom. Sobretudo, a confiança que Jesus quer que tenhamos nele é quanto à nossa morte. Ela só acontecerá quando Ele tiver preparado o nosso lugar. Além disso, a nossa própria ressurreição foi prometida por Jesus, pois Ele garantiu que nós estaremos onde Ele agora está, junto do Pai. A consciência da nossa futura mudança para a casa do Pai deveria nos fazer rever os nossos valores a partir dessa verdade. Se a vossa morada terrestre, esta tenda, for destruída, teremos no céu um edifício, obra de Deus, morada eterna, não feita por mãos humanas, diz São Paulo na segunda carta aos Coríntios. O nosso grande erro é querer tornar eterno o que é provisório, investindo tempo, dinheiro, energia na tentativa de transformar nossa tenda numa casa, ao mesmo tempo em que descuidamos da preparação da nossa mudança para a nossa casa definitiva. Também os primeiros cristãos tiveram que resolver conflitos entre o material e o espiritual. E aqui a decisão sábia da igreja primitiva serve de orientação para nós. A prioridade é a vida de oração e a pregação da palavra de Deus.
ao mesmo tempo em que os pobres e necessitados não devem ser ignorados, mas socorridos. O apóstolo Pedro, por sua vez, nos fala da importância de cada missão, de cada cristão, de cada um de nós, ser uma missão, ser uma pedra viva na igreja, um construtor que ajuda na edificação da comunidade, e não um mero consumidor de sacramentos. A expressão pedra viva nos remete para o ano vocacional. Cada um deve encontrar o seu lugar na igreja e no mundo, abraçando aquilo que está sendo pedido em favor do bem e da salvação da humanidade. Antes de retornar ao Pai, Jesus nos propõe um relacionamento com Ele pautado em 3 imagens. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Caminho, porque todo ser humano trilha um caminho na vida. A questão é saber se esse caminho foi escolhido por ele, como uma resposta ao chamado, à vocação que recebeu, ou se foi imposto a partir de fora, desviando da sua própria vocação. Se o caminho que tomamos na vida não nos levar ao Pai, teremos falhado na condução da nossa existência. A outra expressão é a verdade. Ela expressa a necessidade que temos de estarmos em coerência com o nosso verdadeiro ser. Quanto mais nos afastamos da nossa verdade interior, mais adoecemos e mais nos destruímos como pessoas. Quanto mais estamos em sintonia com essa verdade, mais saúde física e emocional temos e somos mais livres dos nossos próprios enganos e das mentiras do mundo. É preciso que cada um de nós encontre a verdade. Outra expressão que Jesus usa é a vida. Todo ser humano busca não apenas sobreviver, mas viver com sentido. Todo ser humano necessita ter uma razão para viver. O desejo pela vida que cada um de nós carrega dentro de si vai muito além do biológico. É o desejo de sentir-se vivo a partir de dentro. A necessidade de viver por uma causa. E isso só podemos encontrar em Jesus, cuja vida transformou a vida de muitas outras pessoas, cuja existência devolveu sentido à existência de muitas outras pessoas. Então, que nós hoje possamos ser essas pedras vivas na construção, na edificação de um mundo melhor. Que nós tenhamos a capacidade de distinguir entre o provisório e o definitivo, entre o essencial e o supérfluo. Que não nos iludamos com a construção da tenda neste mundo. Nós estamos destinados a morar na casa do Pai. E não podemos nos iludir. É preciso trilhar o caminho, que é o próprio Cristo, para chegar ao Pai. Que a verdade habite o mais profundo do nosso ser, nos liberte das mentiras que nos adoecem e que a nossa existência tenha um sentido, uma razão. Nós caminhamos para a casa do Pai. E iniciando hoje o nosso expresso, nada melhor do que a Ave Maria de Schubert. Nós estamos iniciando também o mês mariano e quando esse mês tão solene, tão belo, tão especial, nós então, uma cantora que não é muito conhecida, não é? Chama-se Ka-Aru, é uma cantora lírica, e ela vai cantar a capela a Ave Maria de Schubert para nós. Vamos ouvir e rezar a Ave Maria.
tia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Santa Maria, ora pro nobis peccatoribus imuriti ora in hora mortis nostrae. Amen. Amen. Você está na agradável companhia do Expresso da Saudade, sempre produzindo o melhor para o seu entretenimento. E nós hoje estamos juntos com vocês, amigos ouvintes da Rádio Catedral. O Padre Jackson não pôde participar hoje, está com um compromisso muito sério e por isso estou gravando aqui o Expresso para vocês. Mas estamos juntos nessa agradável sintonia pelo ar, pela nossa Rádio Catedral FM. E quem sabe tenhamos uma visita aqui agradável do nosso Expresso da Saudade de hoje. É uma amiga artista que se propôs a estar conosco, a participar do nosso Expresso. Então deve estar chegando daqui a pouco por aí e eu creio que vocês vão gostar, vão se alegrar com essa presença. E há dias em que a tristeza, sem avisar, invade o meu coração. Irreverente diante da minha luta, tenta ser mais forte, mais teimosa. Me faz sentir uma falta imensa do seu abraço, do seu carinho. Me faz perceber quão insana tem sido a minha procura por você. Ao vento sussurro minha saudade. Com a chuva misturo minhas lágrimas, ao sol peço para secar meu pranto. A lua
peço que encontre você. Busco no infinito a força para não desistir e deixar algum dia em seus braços tudo o que de mim guardei para você. Então, uma bonita poesia, não diz aqui o autor, mas o autora, mas belíssima, e falando um pouco da saudade, já que o nosso programa é Expresso da Saudade e sempre procura levar para vocês o melhor para o seu entretenimento. A capa da Vogue filipina, revista Vogue, emocionou o mundo. Há nela uma muda de 106 anos, a melhor capa de todos os tempos. E a mensagem que acompanha de Blandine Faustini diz o seguinte: envelhecer, em defesa da mulher. Dizem que a partir de uma certa idade as mulheres ficam invisíveis, que a atuação na cena da vida diminui e que se tornam inexistentes para um mundo onde só cabe o impulso da juventude. Honestamente, não sei se me tornei invisível para o mundo. É possível que sim. Porém, nunca fui tão consciente da minha existência como agora. Nunca me senti tão protagonista da minha vida e nunca desfrutei tanto cada momento da minha existência. Descobri que não sou uma princesa de conto de fadas e descobri o ser humano sensível e também muito forte que sou, com as suas misérias e as suas grandezas. Descobri que posso permitir-me o luxo de não ser perfeita, de estar cheia de defeitos, de ter fraquezas, de me enganar, de fazer coisas indevidas e de não corresponder às expectativas dos outros. E apesar disso, gostar de mim. Quando me olho ao espelho e procuro quem fui, sorrio àquela que sou. Alegro-me do caminho percorrido, assumo as minhas contradições, sinto que devo saudar com carinho a jovem que fui, mas deixá-la de lado porque agora atrapalha-me o seu mundo de ilusões e fantasias, já não me interessa. Na verdade, é bom viver sem ter tantas obrigações e não ter de sentir um desassossego permanente, causado pela necessidade de correr atrás de tantos sonhos. A vida é tão curta e a tarefa de vivê-la é tão difícil que quando começamos a aprendê-la, já é hora de partir. Então, a Blandine Faustini, que escreveu, então, esse texto na Vogue filipina, com a fotografia de uma mulher de 106 anos. Uma revista famosa por colocar belas modelos, jovens e tudo mais, faz esse alerta, não é? Ninguém é jovem para sempre e a gente precisa valorizar cada tempo. É importante a gente saber viver bem em cada tempo. E uma poesia, um poema da Maya Angelou, que diz assim: cuidadosamente as folhas de outono soltam o som baixíssimo de pequenas mortes, e os céus saciados de pores do sol corados, de amanheceres rosados, se agitam incessantemente em cinzas de teia de aranha e tornam-se pretos para conforto. Apenas os amantes veem a queda, o último sinal do fim, um gesto áspero de alerta para aqueles que não ficarão alarmados porque começamos a parar simplesmente para começar de novo. Então, começar sempre, recomeçar, é sempre uma nova chance para nós, não é? E a gente precisa aprender a recomeçar e a gente precisa sempre buscar essa força na fé, essa esperança, né? Porque a vida está sempre nos dando a oportunidade de recomeçar. E nós estamos no mês de Maria, a gente faz homenagem à Nossa Senhora, né?
E músicas tão bonitas que nós temos em homenagem a Nossa Senhora, como tivemos a Ave Maria aqui, cantada. E agora uma outra música que todos conhecem, chama-se Maria, Maria. Foi composta por Milton Nascimento e o grande Fernando Brant, o seu parceiro de canção, de poesia. A canção se tornou uma das principais, uma das mais fortes, especialmente na voz dessa cantora que nós vamos ouvir, a grande Elis Regina. E Milton Nascimento tem essas canções que são consideradas atemporais, né? Tanto nos vocais quanto nas letras, sensacionais. A história da música Maria, Maria chama muita atenção. Afinal, qualquer pessoa que tenha escutado essa música se depara com o poderoso significado da canção. É uma música com mais de 4 décadas de existências. E ela foi elaborada especialmente para o show do grupo Corpo, mas se converteu em um dos hinos mais fortes assim da luta das mulheres, da força das mulheres. Milton Nascimento declarou que a história de Maria foi contada por ele e pelo poeta parceiro. A partir daí ele ficou com aquela história na cabeça. Após o amigo poeta descrever uma Maria que conheceu e comparar com a história de Maria de Nazaré. Então, essa Maria que ele conheceu residia na beira de uma linha de trem em uma cidade mineira. Cuidava dos filhos sozinha e vivia com muita dificuldade. E apesar de todo o esforço, essa Maria fazia de tudo para que seus filhos continuassem na escola. Para Milton, ela era um verdadeiro exemplo de vida. E foi essa força para manter a família unida que o inspirou a compor esse grande sucesso. Então, Maria desponta pela mensagem direta de força, raça, gana e sonho sempre. Além disso, é a força feminina, né? Que continua e que não para, como a Maria de Nazaré, que enfrentando tudo e todos, naquela época, ser mãe solteira significava a morte, o apedrejamento, a humilhação pública e tudo mais. E mesmo sem entender, sem saber como, e enfrentando tudo, Maria disse sim, confiando em Deus. Então, em homenagem a todas as Marias, a todas as mulheres que lutam, que não se entregam, que não têm medo, que vão em frente, nós vamos ouvir na voz de Elis Regina essa belíssima canção que se chama exatamente Maria, Maria. Vamos ouvir com Elis Regina. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é uma dose mais forte, lenta, de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Deve chorar e não vive, apenas aguenta.
música Maria, Maria mistura dor e alegria. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Hey, hey, alelele, 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 tere, ele, alelele, 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 tere, ele, E depois dessa belíssima canção, composição, dessa voz inigualável da grande Elis Regina, uma das maiores cantoras brasileiras de todos os tempos, e essa interpretação da Elis é clássica, né? Muito especial, de Maria Maria. Nós temos então a alegria de recebermos hoje, já que o Padre Jackson não pôde participar, convidamos a nossa querida Inês Helena, nossa artista, nossa ouvinte, nossa amiga de muitos anos e que está sempre ligadinha na Rádio Catedral e nosso Expresso da Saudade. E hoje nos dá a honra de participar aqui conosco do nosso Expresso ao vivo. Inês Helena, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, padre, muito obrigada por esse convite, é uma honra estar mais uma vez no seu programa. Hoje não deu para trazer o pianista, mas a gente está aqui com muito carinho, participando do seu programa, que realmente eu sou um ouvinte assídua. Maravilha. Inês tem uma história de vida muito especial e que a gente já algumas vezes falou aqui, mas é sempre bom lembrar porque a Inês, ela não enxerga com os olhos, enxerga com o coração, né? Então, fale um pouquinho, Inês, da sua história, da sua vida, do seu início, de como tudo foi acontecendo. E quem quiser saber, depois tem um livro dela, mas ela vai dar uma palhinha aqui para nós. Esse livro, Um Caminhar Entre Sonhos, Poemas e Canções, é um pouco da minha história. E ele tem, assim, por que um caminhar entre sonhos, poemas e canções? Porque cada capítulo é entremeado com poemas. E tem um poema que eu escrevi aos 11 anos de idade e eu perdi a vista aos 4 anos de idade. Então, naquela época que a gente... você não pode fazer isso, você não pode... E eu já nasci desde criança, muito pequenininha, que eu sempre gostei de cantar. Aos 4 anos eu cantava tudo quanto era música e tudo. E então a música faz parte da minha vida, eu acho que tal qual do meu sangue. Então eu cresci, mas aquele negócio, você não pode, você não enxerga. Eu sei que eu lutei tanto, até vim para o Rio de Janeiro aos 13 anos, estudei, fiz faculdade, mas o que eu queria sempre era cantar. Eu fiz teatro, eu tive a honra de cantar, de estrear com a Nona Sinfonia, com a Orquestra Sinfônica Brasileira, porque eu já cantei clássico. Mas o que eu queria mesmo era popular. Aí, quando eu estava terminando a faculdade de pedagogia, eu resolvi largar tudo para começar a cantar. E aí vai fazer 45 anos que eu canto música popular brasileira. E se eu tivesse de fazer essa trajetória toda para chegar aonde eu cheguei, eu faria. Porque o não enxergar nunca foi problema para mim. Eu costumo dizer que o não enxergar foi uma missão que Deus me deu para mostrar ao mundo a força que todos nós temos que ter, independente de qualquer diferença, né? O que a sociedade não vê assim. Por isso já fui discriminada por várias vezes. Eu fui expulsa de 2 escolas, e eu digo isso com honra, por quê? Porque não me aceitavam como... Não era que eu fosse rebelde, é porque para a escola, eu era um problema. Então, e graças a Deus, tudo passou e eu estou aqui, contando minha história, cantando, continuando a sonhar, e é isso.
Pois é, eu fico sempre pensando assim, que a vida, Deus sempre nos dá sinais, né? Então, tudo são sinais de Deus na nossa história, na nossa vida. E se a gente passa por aquilo, se a gente enfrenta aquela situação, se a vida colocou aquilo para nós, é porque tem algo de mais profundo que a gente precisa ver, que a gente precisa entender. Tem uma lição que a gente precisa tirar dali, né? Então, realmente, às vezes as pessoas dizem, porque eu tenho azar. Eu já outro dia pensava, por exemplo, na fila, né? Você está na fila do supermercado, na fila do banco, na fila do trânsito, e aí você vê que a fila do seu lado, do seu vizinho do lado, está andando e a sua não anda. Então você pensa assim, olha como eu sou azarado, porque a fila do meu vizinho do lado anda, do outro lado anda e a minha não anda. Aí você resolve mudar de fila. Aí vai para outra fila. O que é que acontece? A fila que você estava começa a andar e a fila que você mudou... Então você vai para o fim. Começou a parar, parou, né? Aí você diz, mas realmente eu sou azarado. Mas o azar não existe, né? Para mim o azar não existe. Essa coisa de azar é a coisa mais estúpida que alguém pode pensar, porque não existe azar. O que existe, na verdade, é o seguinte: será que não é uma lição que a vida está querendo me dar se a minha fila não anda? Se eu mudei de fila? Será que não tem algum ensinamento ali para mim? Por exemplo, eu não posso trabalhar a minha ansiedade. Será que em vez de azar não é que eu sou ansioso demais? Por que a minha fila tem que andar melhor do que a dos outros? Por que tem que ser eu que ser atendido primeiro e não os outros? Então, não é, na verdade, azar. Talvez a vida esteja querendo me dar uma lição, dizer, olha, trabalha aí a sua ansiedade, esse seu se achar que tem que ser atendido primeiro do que os outros, se achar mais importante, se achar mais especial, querer passar na frente dos outros, querer ser atendido primeiro. Então trabalhe isso. Se você trabalhar, talvez você vai entender que, na verdade, aí da próxima vez, aí a sua fila vai andar no tempo certo. Eu concordo também. Eu acho assim que às vezes você tem uma pressa muito grande e aí você dá um jeito, passa, aí você se dá mal, porque às vezes você tinha que esperar. Eu costumo dizer, às vezes num sufoco, eu falei, Deus sabe o que quer de mim. Eu não sei o que fazer, mas Ele vai me mostrar. Aí eu fico pensando e acabo descobrindo uma forma de dar mais um passo na minha vida. Foi sempre assim. Quando o pessoal dizia assim, quando eu comecei a cantar, tinha gente que dizia assim, como é que você vai cantar que você não enxerga? Eu falei, gente, mas isso não existe. Mas canta com a voz, né? Exatamente, exatamente. E eu escrevo, e para mim eu acho, tem um Milton Nascimento diz uma frase, que o sonho nunca envelhece, né? Então é você sonhar de uma forma correta, porque os nossos pensamentos nos levam à frente, né? Tem gente que fica pensando só no que passou, para no tempo, né? Então eu acho assim que não tem idade para a gente sonhar, né? E buscar também a realização dos sonhos, também tem isso. Não adianta sonhar e ficar dentro de casa, porque, né? Esperando que as coisas venham, né? Eu acho assim muito interessante. Aquele poema que o senhor leu domingo passado foi uma resposta que eu dei quando as pessoas dizem, você é louca, você tem que ir para casa. Seus pais, que uma das vezes que eu morei na rua, porque eu já morei várias vezes na rua, só que ninguém sabia que eu morava na rua, porque eu estava sempre toda arrumada, porque eu não era moradora de rua. Eu estava na rua porque simplesmente eu não tinha como pagar um lugar. Mas assim, na época, as coisas eram muito mais fáceis, você tinha... as pessoas passavam por você, não tinha... Hoje não, hoje está muito complicado. Mas na época, eu vivia tranquila lá, né? Assim, e às vezes eu ficava... Me lembro que uma das noites que eu estava, assim, sentada assim, na soleira de uma loja, e tinha aquelas plantinhas, um vento frio ali na Santa Clara, e eu sentada ali, ao lado de um prédio que eu tinha morado e que na época tinha tal de denúncia vazia, então a Massa Suprema queria o apartamento que eu morava, me deram a denúncia vazia. Foi uma das primeiras vezes que eu morei na rua, literalmente.
Aí eu ficava assim, um frio, aquele vento, ninguém passando. E em frente tinha uma jardineirinha assim, as plantas balançando. E eu falei assim, Deus, foi Deus que criou essas plantinhas que estão aqui na minha frente. Foi Ele que me criou. Ele está vendo, está me vendo também. E eu vou vencer. E hoje eu estou aqui, né, gravando esse programa, quantos anos depois? Pois é. Né? Tudo passa, né? Por mais que seja difícil. Por mais que seja difícil. É você enfrentar com força, com coragem, com fé, que você consegue. Isso aí. Inês, e nós estamos à disposição, se você quiser recitar algum dos seus poemas, cantar alguma música a capela, nós também estamos aqui para partilhar um pouco, experimentar um pouco e receber essa sua arte, esse seu dom que Deus lhe concedeu. Eu falando agradeço por essas oportunidades que o Senhor me dá, sempre me deu. Falando esse episódio que eu acabei de contar, da árvorezinha, eu escrevi um poema anos depois. Eu estava lá em casa já, mãe, eu sentei assim à mesa, não deu para eu fazer a gravação na Rádio América, eu sentei à mesa e eu me senti como se eu estivesse embaixo de uma árvore. E eu escrevi esse poema Eterno Cantar. Se o senhor quiser ler ou eu falo? Pode falar, melhor autora, né? Com todo o seu sentimento, com toda a sua... Eterno Cantar. Quando Deus me confiou um viver em solidão, todo sofrer abençoou e com certeza deu-me a mão. Me entregou muitas sementes, sorrindo, sereno a falar. Vá sem medo pelos campos do universo as espalhar, em silêncio, confiante, pois todas elas vão brotar. As primeiras semeei no jardim da minha infância e em pouco tempo colhi paciência, esperança. E saí pelos caminhos, crescendo, feliz a sonhar, plantando ternura, meiguice, colhendo saber e a espalhar as verdades que aprendi sem jamais me intimidar. Quantas vezes tão cansada, precisando de alguém para falar da caminhada, para amparar-me talvez, me senti abandonada. Mesmo assim, não fracassei. Esse cantar é sincero, ouça o que ele tem a dizer. Se tão grande é o sofrimento, bem mais forte é o querer. Confiante, em paz, espero o eterno amanhecer, sob uma árvore frondosa que comigo eu vi crescer. É a mais verde de todas, por Deus, é a árvore da fé. Isso aí, maravilha. Então a árvore da fé, a mais bela plantada, é aquela que nos leva para frente. Nos leva para frente. E em música tem uma música assim, que a história do violão que é do Paulo César Pinheiro e da Sueli Costa. Aliás, é Paulo César Pinheiro e o... Sueli Costa. Então, na internet tem um nome de violão, mas o nome dela é O Arvoredo. É a história, como nasceu o violão. Eu vou tentar aqui a capela, porque... Um dia eu vi numa estrada um arvoredo caído. Não era um tronco qualquer, era madeira de pinho, e o artesão esculpia o corpo de uma mulher. Depois eu vi pela noite um artesão nos caminhos, colhendo raios de lua, fazia cordas de prata que, se esticadas, vibravam no corpo da mulher nua. E o artesão finalmente nessa mulher de madeira botou o seu coração e lhe apertou contra o peito
e deu-lhe um nome bonito, e assim nasceu o violão. E o artesão finalmente, nessa mulher de madeira, botou o seu coração e lhe apertou contra o peito e deu-lhe um nome bonito, e assim nasceu o violão. Isso aí, muito bonito e belíssima interpretação, né? Essa música é uma verdadeira aula de poesia, de lirismo, de beleza, né? Um dia eu vi numa estrada um arvoredo caído, não era um tronco qualquer, era madeira de pinho. Um artesão esculpia o corpo de uma mulher. Depois eu vi pela noite o artesão nos caminhos, colhendo raios de lua, fazia cordas de prata que, se esticadas, vibravam o corpo da mulher nua, e o artesão finalmente nessa mulher de madeira botou o seu coração, ele apertou contra o peito e deu-lhe um nome bonito. E assim nasceu o violão. Então veja que poesia, né? É, uma poesia maravilhosa. Aliás, Paulo César Pinheiro tem muitas coisas assim, né? Eu acho que é o compositor que tem mais músicas prontas, né? Ele tem, quando ele parou de contar, já tinha mais de 4.000 músicas, né? Então eu canto muitas músicas dele. Eu vou fazer um show no dia, mas é só em junho, no dia 22 de junho, na Pereira da Silva 86, que é na Casa da Leitura. Como lá o horário obedece ao horário o comercial, né? O horário deles lá vai ser às 2h, né? É gratuito, lá que pertence à Biblioteca Nacional. Até o segundo show que eu faço lá, né? Então é no dia 22 de junho, às 14 horas. Então anotem aí, o pessoal, amigos do Expresso, que gostam da Inês Helena. Tem o seu Moacir, que é fã número 1 da Inês, está sempre ligadinho no Expresso. Então olha aí, seu Moacir, dia 22 de junho, é uma quinta-feira, às 14 horas, 2h da tarde, né? Na Pereira da Silva 86. Número 86. Casa da Leitura. Casa da Leitura. Então, show da Inês Helena. Algum ouvinte que quiser participar, é gratuito, é só chegar, né, Inês? Só chegar. Uma cortesia lá da Casa da Leitura, que todo mês eles fazem um evento, né? Então, esse é agora, mas aí eu preferi ir mais adiante para ter mais tempo de divulgar. Com certeza. E vai ser acompanhada do Lobão? Do Lobão, Lobão Ramos, que hoje ele não pôde estar aqui. Já esteve algumas vezes e é um grande músico, né? Já fui show da Inês com ele, assim, realmente uma excelência musical e que complementa aí o talento da Inês. Os dois juntos formam um dueto maravilhoso, perfeito, uma verdadeira orquestra de dois, né? Ele é muito parceiro, ele é assim, uma pessoa assim, eu costumo dizer que ele foi uma bênção na minha carreira, porque eu sempre trabalhei com muitos músicos, que eu já trabalhei com os melhores músicos aqui, inclusive já cantei com o Ribamar, que foi parceiro de Dolores Duran. Tem até uma coisa engraçada, eu quando comecei a cantar, eu cantava escondido, porque ainda não tinha documentação, na época tinha censura. Aí um dia me chamaram para abrir o show do Tito Madi, olha só. Que maravilha. E aí eu fui, eu nunca tive medo de nada, falei, me chamaram, eu vou. Aí eu fui, quando cheguei lá, quem era que ia abrir comigo? Ribamar, parceira da Dolores Duran. Nossa. Aí eu sempre cantei muita música da Dolores Duran, e eu dei a lista de música que eu ia cantar. Ele disse, então você vai abrir cantando essa música, que é a música que a Dolores Duran mais gostava, que é a música Não Me Culpe, que ela fez juntamente com ele. E que todo mundo fala de Dolores Duran, todo mundo pensa logo na Noite do Meu Bem, né? Ela tinha inúmeras, né? Mas Não Me Culpe é a música que ela mais gostava de cantar.
Aí disse, você vai abrir com essa música, porque é a segunda cantora que eu tenho certeza que sabe essa música, porque ninguém conhece. Era eu e a Marisa Gata Mansa. Aí eu cantei. E assim, hoje é fácil falar, mas assim, você cantar para o compositor. É verdade. E na época, quem era Inês Helena, né? E era com o Ribamar, parceiro da Dolores Duran, compositor e tudo, e para abrir o show do Tito Madi. Então, quer dizer, eu nunca recuei diante de desafios, né? Que maravilha. Não, nunca. Uma vez eu estava no Chicos Bar, estava muito chateada com muitas coisas que estavam acontecendo comigo, assim. Falei, não vou ficar triste não, vou pro Chicos Bar, onde eu cheguei lá, a Leni Andrade, que é a maior cantora, né, de jazz do Brasil, ela disse, ela era amiga de uma amiga minha. Ela disse, Inês Helena, o que você vai fazer no sábado? Eu falei, nada, então você quer vir fazer um show? Quer ficar no meu lugar, que eu vou fazer uma pequena viagem, não vou conseguir estar aqui. Eu falei, faço, não pensei duas vezes, faço. Bem no comecinho da minha carreira. Aí eu tinha deixado o meu material no estúdio de um amigo, aí eu liguei para ele pedindo, você vai fazer show? Eu falei, vou. Aí, aonde? Eu falei, vou fazer no Chicos Bar sábado. Ué, mas quem faz lá é a Leni Andrade. Eu falei, eu vou fazer no lugar dela. Você tem coragem? Eu falei, ela teve coragem de me chamar, porque eu não tenho coragem de ir. É verdade, pois é. Aí eu fiz, foi muito legal, e na época tinha um Pasquim, aí eles filmaram, botaram no Pasquim, tem foto, tem tudo. Aí quando muita gente lá, foi muito legal. O negócio é você não ter medo, você tem confiança, você sabe o que está fazendo, você não tem que ter medo. Com certeza, né? É seguir em frente, né? É seguir em frente, Deus me fez guerreira para isso. Isso mesmo. Então nós vamos ouvir essa canção. Eu encontrei aqui e vou colocar, quem não conhece vai conhecer, com a Dolores Duran, Não Me Culpes, que diz assim, não me culpes se eu ficar meio sem graça toda vez que você passa por mim. Não me culpes se os meus olhos o seguirem, mesmo quando você nem olha para mim. É que eu tenho muito amor, muitas saudades, e essas coisas custam muito a passar. Não me culpe não, pois vai ser assim, toda vez que você passar por mim. É que eu tenho muito amor, muitas saudades, e essas coisas custam muito a passar. Então vamos ouvir com a Dolores e depois a gente ouve com a Inês. Se a Inês dá uma palhinha aqui para nós também. Tá bom. A gente, se ela ainda lembra, com certeza deve lembrar da letra. Lembro. Então vamos ouvir a Dolores na sua interpretação, a autora, né, uma das autoras, e depois a Inês. Não me culpe se eu ficar meio sem graça toda vez que você passar por mim. Não me culpe se os meus olhos o seguirem, mesmo quando você nem olhar pra mim. É que eu tenho muito amor, muita saudade, e essas coisas custam muito pra passar. Não me culpe, não, pois vai ser assim toda vez que você passar por mim. Não me culpe, não, pois vai ser assim
toda vez que você passar por mim. É que eu tenho muito amor, muita saudade, e essas coisas custam muito pra passar. Não me culpe, não, pois vai ser assim toda vez que você passar por mim. Não me culpe, não, pois vai ser assim toda vez que você passar por mim. E você está na agradável companhia do Expresso da Saudade, sempre produzindo o melhor para o seu entretenimento. E nós estamos hoje no nosso Expresso com a nossa amiga querida e ouvinte e artista, a Inês Helena, né, que aqui conosco faz essa apresentação. Quem quiser depois contactar a Inês, interessado no seu livro, interessado em contratá-la para um show, uma apresentação, ela tá aí, né? Festinha de aniversário, festinha de casamento, de batizado, ela vai para tudo, né? Precisa trabalhar, precisa. O artista no Brasil, infelizmente, é pouco valorizado, e a gente precisa valorizar, a arte precisa tocar nossos corações e sobreviver, né? Então, Inês, qual o contato seu? Olha, eu no momento eu tô com um celular, é 984 363614, e eu repeti, 984 363614, e 34 95 75 909. 34 95 75 09. 7509. Então, se quiser o livro Sonhos, Um Caminhar entre Sonhos, Poemas e Canções, ou também algum material da Inês, ela tem disponível algumas poucas ainda exemplares, né? Então pode entrar em contato que a gente dá um jeito de chegar até você. Vale a pena, porque a Inês é uma artista muito especial, e por isso a gente faz essa distinção, porque realmente merece, né? Eu agradeço por essa oportunidade, porque eu acho assim que a música popular brasileira, eu não sou contra o modernismo, mas eu acho que tudo tem que estar junto. Então tem tantas canções lindas e que as pessoas esquecem. Tem gente que não sabe, nem conhece os artistas que tanto fizeram bem a todo mundo. Outro dia eu estava falando de uma senhora que gosta de música antiga. Eu me lembrei muito do Orestes Barbosa, né, que viveu lá em Paquetá, né? Tem a casa dele, tem a jaqueira lá onde ele escrevia poesias, né? E é assim, ninguém fala em Orestes Barbosa, ninguém lembra, ninguém sabe quem é, a não ser Som de Estrelas, ninguém sabe quem é. Né? Verdade. Mas como você falou da música da Dolores Duran, né? Não me culpe. Isso.
Não me culpe se eu ficar meio sem graça toda vez que você passa por mim. Não me culpe se os meus olhos o seguirem, mesmo quando você nem olhar para mim. É que eu tenho muito amor, muita saudade, e estas coisas custam muito pra passar. Não me culpe não, pois vai ser assim toda vez que você passa por mim. Não me culpe não, pois vai ser assim toda vez que você passar por mim. Maravilha! Vamos estar aí nas duas versões para vocês, nossos amigos, só no Expresso da Saudade, né? Que a gente tem essa graça. Então, aproveitem, porque é exclusividade para todos aqui da nossa Rádio Catedral, que tem o privilégio de ter pessoas, artistas, como a nossa amiga Inês Helena, entre os nossos ouvintes, amigos, e participam conosco sempre, hoje aqui de modo especial, presencialmente, para todos vocês, partilhando conosco o seu dom, a sua arte. E nós temos também alguns pensamentos, né? É preciso ressignificar, uma palavra que está muito em voga, muito na moda. Ressignificar o que será? É olhar de dentro para fora. É encontrar o novo no que a gente vê todo dia. É saber que as coisas mudam tanto quanto as pessoas. É recriar o que um dia foi criado. É saber falar e lidar e pensar o novo. É transformar acontecimentos ruins em um aprendizado ou uma motivação para seguir em frente. É entender que, por mais difícil que a realidade pareça, sempre há uma alternativa. É olhar para trás, tentar tirar algo de bom desse passado. É saber que não há como mudar aquilo que já foi, mas podemos modificar nosso modo de agir a partir daquilo que aprendemos. É quando aprendemos a nos perdoar e percebermos que não temos poder sobre determinadas circunstâncias. É focar as nossas habilidades e possibilidades e ser estimulado a buscar novos significados àquilo que está nos acontecendo. É lutar por aquilo que acreditamos, superando eventuais injustiças. É refletir sobre algumas das nossas atitudes e modos de agir diante dos acontecimentos. É perceber que tem um pouco da gente em tudo que a gente faz. E é fazer das razões da vida uma motivação a mais para seguir em frente, para caminhar. A vida é essa caminhada e a gente não pode parar, não pode ficar parado, ressignificar, né? E pensando nisso, outro dia, às vezes a gente faz também algumas interpretações equivocadas, então ter cuidado. Um dia eu falava com uns alunos meus e quando dava aula de filosofia, eu dizendo para eles que eles precisam buscar, antes de tomar qualquer decisão, buscar entender, compreender aquilo que está acontecendo, observar os sinais, ficar atentos aos sinais, né? E tinha um aluno, de modo especial, que disse a mim, estava procurando emprego, já fazia tempo que estava sem trabalho, e estava procurando há algum tempo e não encontrava e não sei o que. Eu digo, mas insista, não desista.
Depois ele chegou e disse para mim: olha, recebi uma proposta de trabalho. Eu disse: oh, que maravilha, aquilo que você estava esperando, que beleza. Não falei que era só ter paciência, que ia chegar a sua hora. Ele disse: mas como o senhor disse que eu procurasse ver, enxergar os sinais, eu fui para minha janela, vi umas borboletas amarelas voando, livres, tranquilas, e entendi que eu não deveria aceitar aquele trabalho que ia me prender, e eu recusei. E eu fiquei olhando para ele assim com aquela cara de paisagem, não é? Para não responder. Ele: ah, tá certa. Mas pensando comigo: olha, que cara de pau, não é? Que preguiçoso, porque na verdade ele entendeu errado. Na verdade, eu fiquei pensando: olha, a pessoa, para justificar a sua preguiça, vai até atrás das borboletas amarelas. Não tenha cuidado com as borboletas amarelas. Pode tirar você do caminho. Pode tirar do caminho. Interromper seus sonhos. E entender errado. Porque se ele estava esperando um trabalho, né? Sim. Se ele estava precisando de um trabalho, surge o trabalho, e ele resolve não aceitar o trabalho por causa das borboletas amarelas, ou por causa da preguiça dele, ou por causa do comodismo dele, né? Porque, na verdade, estava sendo sustentado pelos pais, então estava tendo ajuda e sabia que na hora que começasse a trabalhar, iria perder aquela boquinha que estava recebendo, então preferiu ficar com a mesadinha e com a preguiça dele. Então, ter cuidado nesses significados, nesses aprendizados, nesses símbolos, para a gente não entender errado, ou do jeito que a gente quer, né? Do jeito que a nossa preguiça vai determinando. Cuidado com as borboletas amarelas. Cuidado, elas podem nos enganar, né? Podem nos enganar totalmente. Mas nós no Expresso estamos aqui sempre para aprender, para crescer, para buscar sempre o melhor e não se iludir com as bobagens da vida, né? Às vezes, coisas que a gente quer e que não são prudentes. Então, trabalhar, lutar, correr atrás e não se acomodar, porque aí não vai cair nada do céu, né? E tem que ter a firmeza, porque quando eu era jovem, que as pessoas assim, porque você é cantora, então o pessoal sempre me convidava para ir para as noites, porque eu sabia que eu gostava de música, aí sempre arranjava um motivo: vai ter música, não sei onde, mas não era para nada, era para farra, para beber, e eu não ia. Então o pessoal me chamava de orgulhosa, meu apelido na noite era Freira, porque eu não ia para lugar nenhum nessa turma. Eu era assim. E quantas coisas eu me livrei. Tinha um pessoal que dizia assim: você não enxerga, você podia estar em casa bebendo umas cachaças, e teu pai tinha a obrigação de te sustentar. Eu falei: não, mas eu não nasci para isso. Eu sou guerreira, eu sou igual a todo mundo, eu vou vencer. Isso aí. Tem que seguir em frente, determinação, foco, e ir atrás dos seus objetivos, porque a gente precisa seguir o nosso caminho, né? Eu sempre digo, Padre Nixon, que nós que temos, assim, para a sociedade, né, tem as pessoas normais, né? Nós somos anormais para a sociedade. Ainda existe isso. Eu penso como Caetano Veloso: de perto ninguém é normal, né? Com certeza. Então eu acho assim, eu sempre digo, e foi um dos pensamentos que me fizeram com que ser expulsa da escola, era esse, que eu falei: gente, nós temos uma missão de virar esse jogo. Mas ninguém me aceitava assim, todo mundo achava que eu era louca. Por isso que aquela resposta daquele poema que eu falei, que o senhor falou o ano passado, foi a resposta do domingo passado, foi a resposta que eu dei a quem me chamava de louca, né? Porque realmente é assim. E aí o pessoal sabia que eu não ia, onde tinha música eu ia, mas só que meu anjo da guarda sempre me avisou: não vai ali não, que ele não vai dar certo. E hoje eu estou aqui, graças a Deus, com uma carreira, nunca deu nada errado na minha vida, as coisas que eu enfrento, que não são fáceis, mas faz parte da minha jornada, e a música me ajuda muito, muito mesmo. A música, a poesia, essa semana já escrevi alguns poemas também, então eu não paro de cumprir com a missão com que eu vim fazer. Isso mesmo.
eu pensando numa história que um dia eu li num livro sobre Buda, né? Diz que Sim. Buda, uma vez, ele estava com um dos seus discípulos lá e transmitindo alguns ensinamentos, refletindo sobre a vida, sobre as coisas. E o discípulo disse: mestre, por que você não partilha esses conhecimentos tão profundos, essa sabedoria, com o pessoal da vila? Tinha uma vila perto ali, porque eles são pessoas ainda que precisam crescer muito, conhecer muito, são pessoas muito fechadas, ainda com pensamentos muito mesquinhos, pequenos, aflições e tudo mais. Então o Senhor poderia compartilhar com eles e eles iriam ser muito mais felizes, iriam crescer, evoluir. E Buda diz: então faça o seguinte, você vai ficar encarregado de fazer uma pesquisa com eles, para saber realmente o que eles querem, porque não adianta eu querer partilhar meus conhecimentos se eles não quiserem receber. Então, por isso que Jesus também sempre perguntava antes de fazer alguma graça, de dar algo a alguém, perguntar se realmente a pessoa queria, né? O que é que você quer? Então, pergunte ao pessoal da vila o que é que eles querem. E ele foi e ali ficou pesquisando alguns dias com as pessoas sobre o que é que eles queriam. E alguns, ele chegou, voltou, e aí, qual foi o resultado? Pois é, a metade deles disse que queria melhores condições de vida, melhores casas, queriam ter mais dinheiro, queriam ter mais bens. E a outra metade? A outra metade disse que queria ter vida mais longa, ter menos problemas de saúde, que eles queriam ter um tratamento mais adequado e assim serem mais felizes. E Buda pergunta: e sabedoria? Algum deles disse que queria sabedoria? E o discípulo responde: infelizmente nenhum. Nenhum respondeu sabedoria. Uns queriam ter vida mais confortável, ter mais dinheiro, mais bens materiais, e outros queriam ter vida mais longa e com menos problemas físicos. E Buda diz: pois é, então não adianta eu distribuir a sabedoria com quem não quer, exatamente, com quem não quer receber, né? Exatamente. Então não vai dar certo, porque Salomão pediu sabedoria a Deus. Deus disse a Salomão: peça o que você quiser. Salomão pediu a sabedoria, porque através da sabedoria você vai com certeza conseguir uma vida melhor, uma vida mais tranquila. Sabedoria vai lhe dar o meio, né? Vai lhe dar o caminho. E se você tiver sabedoria, você também vai viver mais, vai saber enfrentar seus problemas, seja físicos, seja emocionais, sejam espirituais. Com a sabedoria você vai conseguir ultrapassá-los, vencê-los e saber como superá-los. Então é preciso que a gente peça. A gente está aí perto de Pentecostes, já entrando já nessa dinâmica do pedido do Espírito Santo de modo especial. Então o Espírito Santo traz para nós o dom da sabedoria. Peçamos a sabedoria de Deus, o dom de Deus, para que a gente encontre o caminho certo a seguir, o objetivo certo da nossa vida, para que a gente entenda aquilo que é bom, que é justo, que é verdadeiro, aquilo que é belo, aquilo que nós devemos seguir. E a Inês conhece muito bem essa cantora que vai cantar, conhece também essa música. Eu tenho certeza que ela já cantou muitas vezes por aí, mas nós vamos ouvir na voz dessa grande intérprete que se tornou da Academia Baiana de Letras essa semana, né? Maria Bethânia, e vai cantar essa canção que foi composta por Renato Teixeira em 1977. Uma letra simples, popular, homenagem a Nossa Senhora Aparecida, que é padroeira do Brasil. E faz referências aos romeiros, àqueles que vêm, ao caipira, né, que a gente diz jocosamente, de um modo um pouco rotulando, mas na música faz uma
referência bem explícita, a pessoa mais simples, mas que tem a fé mais verdadeira e mais profunda, né? Então, nessa semana passada, nós também tivemos o dia, diríamos assim, o dia da música sertaneja, né? Uma homenagem aos sertanejos, a música sertaneja, a música mais raiz. Então, nós vamos ouvir com Maria Bethânia essa belíssima canção que se chama Romaria. Não sei se Inês lembra da letra. Pode recitar para nós a letra de Romaria? Eu prefiro que o senhor recite, porque ela é um pouco grande, mas normalmente, assim, para recitar é mais fácil cantar do que recitar, porque às vezes a música vai ajudando a gente a lembrar a letra. É verdade. Né? Diz assim: o meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida a custas de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti, se a sorte eu não sei, nunca vi. Me disseram, porém, que eu viesse aqui para pedir de romaria e prece paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, eu queria mostrar o meu olhar, meu olhar, meu olhar. E o refrão que diz: sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e fundo o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e fundo o trem da minha vida. Pois é, somos todos errantes nesta vida, temos dezenas de problemas e, sem dúvida, ninguém passa pela vida sem passar pelas dores, né? Mas o que mais chama a atenção em Romaria é justamente a humanidade que existe nela. A dor, o sofrimento, a sinceridade de alguém que está sofrendo e que não está tentando mostrar para Deus ou para Nossa Senhora que está bem, porque na verdade não está, mas está pedindo, confiando na fé, né? Está confiando e na sua simplicidade, na sua verdade, e está ali para colocar diante de Nossa Senhora, da Mãe, né? Sem máscaras, toda a sua situação, e sabe que a mãe sempre ajuda o seu filho, né? Então vamos ouvir Romaria com a grande Maria Bethânia. É de sonho e de pó o destino de um só, feito eu perdido em pensamento sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira o giló, dessa vida comprida a sol. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti, se a sorte eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida.
Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir de romaria e prece paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, pirapora nossa Senhora de Aparecida, ilumina mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora nossa Senhora de Aparecida, ilumina mina escura e funda o trem da minha vida. Você está na agradável companhia do Expresso da Saudade, sempre produzindo o melhor para o seu entretenimento. E está na hora da gente abraçar nossos amigos ouvintes, né? Fica esperando aí pra gente. Tem alguns que infelizmente não vou falar, que é da lista do Padre Jackson, eu não tenho. Mas as minhas estão aqui: Carlos Alberto, Célia Vieira, Maria Joaquina, as Anas Marias, né? Loyola, Rezende, Mairinque, Ana Doce. A todas as Anas Marias, nosso abraço. As Fátimas, a Fátima Silva, a Fátima Mancausa, a Fátima Moreira, a Fátima Prachedes, a Fátima Souza, Regina Vieira, Regina Helena, a Vilma, a Tereza de Biase, a Maria Dolores, a Dorinha, a Vilma, a Verinha, a Sandra Helena, que fez cirurgia essa semana, está em casa, graças a Deus, a Sandra Botelho, a Tereza Barroso, a Cláudia, sua amiga, ao Flávio Bossa Nova e a Elizabeth, a Alina, a Dona Wanda, a Maria José. Aliás, a Maria José, são várias Maria José, mas a Maria José Oliveira, que aniversariou essa semana, Deus abençoe sempre, rezei por ela na missa. A Francis, a Micaela e a Cristina, que estiveram lá em Paquetá, junto com os filhos da Cristina, a neta, todo mundo junto. Ao Edson Dias, ao seu Moadir, grande fã da Inês Henrique. Hoje ele está feliz, né? A Inês está aqui. Seu Moisés e a sua esposa Dona Laura, a Genilda Chuan, Luiz Sérgio, Vera Maria, Vânia Freitas, a Cristina e o Fernando, meus vizinhos, a Jocely, a Luísa, a Carla, sua mãe Terezinha, a Heloína, a Celi Luz, a Inês que está aqui, a Lourdes, a Selma Reis, a Silvia Ramos, a Maria Lúcia, a Janira, a Juliana, a Alzira, a Dona Brasilina, o Leonardo e sua esposa Jane, ao Padre Leonardo, ao Padre Felipe Xavier, o Diácono Walter, o Padre Luiz Carlos, a Ângela Maria, a Madar, a Maria Hélia, a Maria Emília, a Luísa, a Maria Lúcia, a Jane Lopes, a Léa Ela não Maria. perde, a Jane Lopes, ela não perde. Ela Pois sempre é, fala, tá não sempre, perde. tá sempre beijo da ligadinha. Rainha. E o Leonardo Xavier, a Neide que está sempre ligadinha também no Expresso, a Virgínia, que graças a Deus está bem, de saúde, já recuperada da cirurgia, e a Andréia, o pessoal lá de Maria da Graça, o pessoal da Ressurreição, lá também de Acari, a Carminha, a Irece e a Dona Antônia, e o pessoal todo, a Dona Evanilde, a Suane, Socorro, Adinho, Dias, estão sempre ligadinhos no nosso Expresso. O pessoal da Santa Terezinha, nosso abraço carinhoso, e a todos vocês que fazem do Expresso esse momento tão especial em que juntos é uma verdadeira celebração. Então, Inês, nós tivemos essa semana, como eu disse, a homenagem ao Dia da Música Sertaneja, né? Não sei se você tem algum poema, algum pensamento em relação à música sertaneja, se tem algum clássico que você já cantou, que queira partilhar conosco, em homenagem a essa música mais raiz, mais interiorana. Eu sempre cantei muito a música do Luiz Gonzaga, agora talvez eu não lembre, mas uma música que eu cantava muito era Aço Preto, que eu acho muito bonita.
Inclusive a Gal Costa gravou de uma forma esplêndida. E eu sempre ouvi muita música do Luiz Gonzaga, porque meu pai, quando eu era criança, meu pai era caminhoneiro. E quando ele chegava de viagem, ele ligava o rádio e botava a gente ouvir. Eu cresci ouvindo, sabia tudo quanto era música do Luiz Gonzaga, né? Então, inclusive do Gonzaguinha, também filho dele, mas eu não sei se eu vou lembrar de Assum Preto. Tudo em volta é só beleza, céu de anil e a mata em flor, mas Assum Preto, cego dos olhos, não vendo a luz, ai, canta de dor. Mas Assum Preto, cego dos olhos, não vendo a luz, ai, canta de dor. Talvez por ignorância ou maldade das pior, furar os olhos do Assum Preto, pra ele assim, ai, cantar melhor. Furar os olhos do Assum Preto, pra ele assim, ai, cantar melhor. Assum Preto vive solto, mas não pode voar, vivendo assim de uma gaiola, desde que o céu, ai, pudesse olhar. Vivendo assim de uma gaiola, desde que o céu, ai, pudesse olhar. Isso aí, muito bem. E por incrível que pareça, né, a gente diz coincidência, mas não há coincidências, mas há unidade, né, comunhão sempre de pensamentos, de ideias, de sentimentos, isso tudo, de sensibilidades, né? Nós escolhemos para a próxima canção, para o nosso expresso, justamente uma música cantada pelo Luiz Gonzaga. Não é dele, mas fazem parte do seu repertório, faz parte do seu repertório, e é uma belíssima composição que existe uma certa polêmica sobre quem seria o autor, não é? Um autor meio anônimo, porque integrou a primeira vez que essa canção foi gravada, que faz referência à natureza, a simplicidade da vida no campo, evoca a lua, a serra, a mata, a viola, o canto da sururina, o galo triste, a onça contemplando a lua sem pressa, e em contraponto à luz da cidade, não é? Que às vezes impede que a gente veja a luz natural da lua. É uma das mais conhecidas músicas do cancioneiro brasileiro, chama-se Luar do Sertão. Sua primeira gravação foi feita por Eduardo das Neves, em um disco da Odeon lançado em 1914, catalogado como toada sertaneja, na esteira da música chamada caipira ou sertaneja, fusão de ritmos e gêneros do interior do país. Então, nós vamos ouvir aqui na interpretação do grande Luiz Gonzaga, Luar do Sertão. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Oh, que saudade do luar da minha terra, lá na serra branquejando, folhas secas pelo chão. Este luar, cada cidade tão escuro, não tem aquela saudade do luar lá do sertão. Não há, ó gente, ó não,
E a lua nasce por detrás da verde mata, mas parece um sol de prata prateando a solidão. E a gente pega na viola que ponteia, e a canção é a lua cheia a nos nascer do coração. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Coisa mais bela neste mundo não existe do que ouvir-se um galo triste no sertão se faz luar. Parece até que a alma da lua é que descanta, escondida na garganta desse galo a soluçar. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Ah, quem me dera que eu morresse lá na serra, abraçado à minha terra e dormindo de uma vez, ser enterrado numa grota pequenina onde à tarde a sururina chora sua viuvez. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Alguns dizem que é do Catulo da Paixão Cearense, né? A letra, outros dizem. Tem várias. Era de versões. João Pernambuco, né? Que E de diz, Catulo da Paixão Cearense. diz que foi, na verdade, eles juntaram do cancioneiro popular que já havia, das toadas que haviam. Então, Dizem que foi, mas a gente nunca sabe, porque realmente é muitas histórias que são contadas diferentes. E então, naquela época não havia ainda esses registros que nós temos hoje, né? Exato. Tão sérios e tão exigentes. Então, às vezes a pessoa pegava uma coisa aqui, outra ali, um verso ali, uma inspiração, né? E aí vai compondo uma canção, mas em todo caso é um clássico, né? Clássico. Como se fosse um segundo hino do Brasil. Aliás, quem cantou muito bonito também ficou uma espécie, o Milton Nascimento, né? Fez uma gravação lindíssima também. O Milton tem uma voz extraordinária, né? Tem. Inês, e nós já estamos chegando ao finalzinho do nosso Expresso da Saudade, porque o tempo voa, né? O tempo não para, não como espera. dizia Cazuza, o tempo não para. Então, como diz o Rafael Penido, ele disse que o tempo não pausa. É verdade. Então nós vamos ver o que você quer aí deixar como poema da sua participação aqui final do Expresso de hoje, e já deixando o nosso abraço também aos nossos ouvintes. Eu gostaria de lembrar de um dos maiores poetas, né, letristas do cancioneiro romântico, seresteiro, Orestes Barbosa, que é lá
que morou, né, nos últimos anos. Viveu lá em Paquetá. Viveu em Paquetá, a casa amava dele. Paquetá, tem lá a casa dele. Tem a casa dele, que muita gente tem a visitação. Tem a jaqueira onde ele escrevia poemas embaixo. Eu sou amiga da família dele, né? Então já tive. E ainda moram lá, ainda vão lá, passa tempo. Vão lá, tem um caseiro que vai sempre lá, e tem na Praia da Moreninha, né? Então, quer dizer, tem. E Orestes Barbosa, ele, quando eu era criança, tinha uma música dele muito bonita, que é Suburbana. Eu não sei se dá tempo de cantar, ou poema, né? Pode cantar. Então chama-se Suburbana. E essa música é interessante porque tem uma coisa, Padre Nix, que eu, mesmo enxergando, eu tenho assim, uma imaginação muito bonita. Quando eu estou cantando, assim, eu imagino as estrelas, eu vejo como se eu estivesse vendo, eu viajo nas músicas, né? E essa música, que chama-se Suburbana, é uma das músicas mais bonitas que ele fez, ele com o Silvio Caldas. O Silvio Caldas eu cheguei a conhecer. E a música que ele mais gostava do Orestes Barbosa era A Mulher que Ficou na Taça. Mas essa música, A Mulher que Ficou na Taça, ela é mais interessante com acompanhamento. E essa outra que fez parte da minha infância, foi quando eu aprendi a gostar de coisas, de estrelas, de tudo, era Suburbana. Olhando o céu, me demoro, num verso triste é que eu choro, ninguém vê o pranto meu, há tanta lágrima triste, que em ser conciso existe, como um poeta escreveu. Minha linda suburbana, por trás da veneziana, vem sorrir nesta canção, com seus lábios de doçura, que são tâmaras maduras da flora do coração. Zona norte da cidade, residência da saudade, onde nasceu teu cantor, o teu cantor comovido, que sonha com teu vestido e morre por teu amor. Olho as estrelas cansadas, que são lágrimas douradas, no lenço azulado do céu. Estrelas são confidências, estrelas são reticências do teu romance, do meu. Muito bem. Então, Inês Helena cantando aí Orestes Barbosa, Suburbana. Uma belíssima composição, mais uma para o nosso catálogo do nosso Expresso da Saudade. E chegando ao final, agradecemos a todos vocês que nos acompanharam até agora, agradecemos a Inês Helena pela sua belíssima participação, sempre bem-vinda no nosso Expresso, e as suas considerações finais, Inês. Eu quero agradecer essa grandiosíssima oportunidade de divulgar o meu trabalho, e um abraço a todos os ouvintes, seu Emodi, que essa é seu Moadi, né? Essa canção Suburbana foi para o senhor. Eu sei que o senhor gosta dessas músicas. Muito obrigada, até uma próxima oportunidade. E no dia 22 de junho eu vou esperar quem possa ir lá na Rua Pereira da Silva, 86, Casa da Leitura, Inês Helena e Lobão Ramos. Muito obrigada, boa noite. Uma semana abençoada e feliz a todos. Fiquem com Deus, até o próximo domingo, se Deus quiser. Lenta e calma sobre a terra, desce a noite, vai-se a luz. Quero agora despedir-me. Boa noite, meu Jesus. Boa noite, meus ouvintes. Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração
fundamental é mesmo o amor. É impossível ser feliz sozinho. O resto é mar, é tudo que eu não sei contar. São coisas lindas que eu tenho pra te dar. Vem de mansinho a brisa e me diz: é impossível ser feliz sozinho. Da primeira vez era a cidade, da segunda o cais, eternidade. agora eu já sei da onda que se ergueu no mar e das estrelas que esquecemos de contar. O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver. Da primeira vez era a cidade, Da segunda o cais, eternidade. agora eu já sei da onda que se ergueu no mar e das estrelas que esquecemos de contar. O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver. Vou te contar. Catedral FM apresentou Expresso da Saudade, com Padre Nixon e Padre Jackson.